Então, vamos lá. A pergunta é assim: quem busca autonomia, independência, talvez sucesso, talvez solitude, talvez são coisas diferentes, eu sei, mas reconhecimento, realização pessoal, quem busca essas coisas encontra uma boa resposta para a solidão, para a sensação de estar só no mundo, né? Essa é a questão desse vídeo de hoje. Eu vou botar aqui um índicezinho para você poder acompanhar. E aí fica tranquilo, eu vou passar por vários pontos, né, para a gente tentar entender esse assunto bem, porque eu acho que a gente tenta dar respostas muito toscas para a nossa solidão. E eu acho que a solidão talvez seja o problema que a gente enfrenta maior, assim, hoje em dia, o monstrengo mais pesado que a gente tem em termos de sofrimento, né, assim, e eu acho que a solidão se monta de maneiras diversas, né, depressões, ansiedades, compulsões e tal, mas tudo isso tem para mim um pano de fundo que está ligado à solidão, né? Então a gente vai tentar entender isso aos poucos, vai tentar pensar outras saídas mais interessantes no final do vídeo para isso. Tá aí o índice, já deve ter colocado, o índice ele aparece no play aqui do vídeo também. Se quiser voltar para os pontos e tal, ele também está na descrição esse índicezinho para você não se perder. E se quiser, aquele ponto não ficou claro, volta de novo daquele ponto e segue. E todos os vídeos que eu citar, e tudo que eu citar vai estar na descrição também, tá? Então fica tranquilo aí que não fique mais ansioso do que já estamos, não precisamos ficar mais ansiosos, beleza? Então vamos lá. Eu tendo a achar que a solidão assim, é a encrenca mais séria do que a gente enfrenta. Só que a solidão ela se monta de várias maneiras para cada pessoa de maneiras diferentes, né? Então, para mim, quando a gente fala de TAG, por exemplo, a gente está falando de solidão, né? Quando a gente fala de depressão, a gente está falando de solidão, né? Quando a gente fala de compulsões e, enfim, coisas assim dessa ordem, do campo das compulsões, a gente também está de alguma forma falando de solidão. Isso é para mim um ponto muito geral e que só na minha impressão que eu recebo aqui no meu trabalho, só se verticaliza, assim, só aumenta, né? E a impressão que me dá é que quanto mais a gente busca algumas saídas para isso, pior fica. A impressão que me dá é exatamente essa. Quanto mais a gente busca a saída através com as ferramentas que a gente está usando, pior fica. Por que isso acontece? E aí a gente vai precisar pensar o que é a solidão, né? O que é esse negócio, o que é essa encrenca. Quando a gente fala de solidão, aqui no nosso paradigma dos 7 afetos fundamentais, se você quiser entender melhor sobre isso, vai nesse vídeo aí embaixo, 7 afetos fundamentais, está aí embaixo. A gente supõe que a gente tem as 7 necessidades afetivas fundamentais. A gente tem várias, mas no que se refere às emoções, seriam 7, né? E a solidão está ligada aos campos de vínculo, que está ligada à nossa necessidade de ser amado. Quando eu falo ser amado, não estou falando do amor romântico, eu estou falando de campos de acolhimento, de compreensão, de reconhecimento, no sentido de eu sou compreendido, reconhecimento neste sentido. Alguém me compreende, alguém me reconhece, eu reconheço de novo essa pessoa e reconheço de novo, né? Então são esses campos que vão mudando muito ao longo da vida, né? Vão se transformando ao longo da vida, os campos de acolhimento e da nossa necessidade de ser amado, mas eles não desaparecem completamente. Quando criança isso é muito intenso, né? O bebê, assim, a sensação de pânico da separação, muito intensa, mas o pânico na idade adulta, que é um outro mal que está totalmente ligado a isso, a síndrome do pânico, os ataques de pânico, está totalmente ligado a isso. Ele, inclusive não tinha falado na minha listinha inicial, mas ele tem total ligação com essa história e é uma modalidade de apresentação da solidão também, né? Então, quando a gente fala de solidão, a gente está falando da dificuldade da satisfação dessas necessidades de vínculo, né? E aí, das nossas necessidades, a gente tem as nossas necessidades e tem uma coisa que é muito importante que se entenda sobre isso, que é quando você tem uma necessidade não satisfeita, você sente um desvio homeostático, né? O seu reloginho de equilíbrio, de homeostase, ele desvia. E aí nesse momento você tem que fazer alguma coisa para tentar resolver isso, né? E aí isso a gente vai chamar de alostase, né? Uma tentativa de trabalho para a resolução desse problema. Trabalho no mundo, alguma coisa tem que ser feita no mundo para resolver esse desequilíbrio que você sente na forma de afeto, você sente um troço, né? Eu me sinto só, eu me sinto angustiado, será? Eu me sinto aqui agoniado com alguma coisa que é a solidão nesse sentido, né? No caso da criança ele é muito claro, mãe, que, né? Depois isso vai ficando mais confuso. Por que vai ficando mais confuso? Vamos lá, vamos tentar entender. Mas vamos voltar aqui nesse momento que você sente isso, tem que fazer alguma coisa. Alostase, tá? A alostase é esse, vamos dizer assim, esse trabalho de tentar resolver isso no mundo, né? E é isso que você faz. E aí você
se tudo for bem, você consegue resolver, você consegue um abraço, né? Você então se sentiu desamparado, conseguiu um abraço, conseguiu um retorno, alguém atendeu o telefone, alguém respondeu a mensagem, alguma coisa aconteceu, tá? Só que se a gente não tem isso, né, na nossa realidade, se nada aconteceu, nada funciona, a gente então começa a pensar, cara, não está rolando acolhimento, então eu vou tentar satisfazer essa minha falta com alguma outra coisa, né? Então eu tento compensar isso com alguma coisa, e daí vem as compulsões. Então se eu não encontro abraço, eu procuro hambúrguer, procuro bolo, procuro comida doce, chocolate, o que quer que seja, né? Alguma coisa aqui que vai dar conta disso, ou álcool, ou enfim, o que seja, uma coisa que está aqui do lado de cá. Só que essas coisas que você está buscando aqui para resolver essa necessidade não resolvem essa necessidade, por isso que isso vira uma compulsão, simplificando a história, né? E isso é o que a gente faz com a ideia de sucesso. Então a necessidade é de vínculo, de ser amado, vamos dizer assim, e a gente busca o sucesso que está ligado a uma outra necessidade, que é a de dominância, né? É uma necessidade de estabelecimento de posição superior na hierarquia. Eu quero vencer, eu quero ser o melhor, eu quero ser foda, eu quero ser reconhecido num outro sentido como o melhor, né? Eu quero este reconhecimento, a realização pessoal, ou seja, pode ser assim, fazer meu pós-doc terceiro, pós-doc do sei lá o que, aí finalmente vai acontecer que eu vou ser reconhecido. E todo esse campo aqui que a gente tenta do sucesso, que a gente tenta alcançar para resolver esse desamparo, ele literalmente não resolve, porque é uma outra necessidade. É como se você estivesse com fome e tomasse um copo d'água. Resolve naquela meia horinha ali que você encheu o seu estômago, mas vai esvaziar, porque o seu nível de glicose não resolveu e tal, você vai continuar com fome. Ou ao contrário, você está com sede, te dão um prato de comida maravilhosa, comida que você adora, mas não é aquilo. Você precisa, é uma outra sensação que você está tendo, que você precisava resolver com uma outra coisa. Então, uma satisfação de uma necessidade não resolve a falta daquela outra necessidade. Isso é muito importante que se entenda, talvez isso seja a coisa mais importante deste vídeo em geral. Assim, se você conseguir entender isso. Então, esse processo de percepção do desvio homeostático gera uma coisa de que um trabalho que tem que ser feito, só que muitas vezes a realidade não soluciona, não dá pra gente hipóteses possíveis de solução dessa falta específica. E aí a gente acaba adaptando isso, né? E essa adaptação, como é que a gente vai fazer essa adaptação, tem muito a ver com como que você formulou os seus sistemas de vínculo lá atrás, né? Como que você entendeu o vínculo para você, né? Então, isso tem a ver com a nossa noção de ideal do eu, vou botar esse vídeo aí, o que eu tenho que fazer para ser amado. Então, por exemplo, totalmente a ver com essa noção, que é assim, eu não sou amado desse jeito que eu sou aqui, pelos meus pais, mas se eu tiver reconhecimento, né, sucesso nisso, qualquer que seja o parâmetro de sucesso, aí sim eu vou ser reconhecido, né? Aí sim eu vou ser amado. Então, isso monta uma equação que você então passa a buscar sucesso para conseguir ser amado. De modo geral, isso não vai funcionar, né? Porque esses pais vão sempre esperar alguma outra coisa que você não vai conseguir dar. Por razões que a gente já discutiu muito aqui, não vou entrar nesse campo hoje especificamente, mas de modo geral, este sucesso que você supõe na sua fantasia de que esperam de você, essas figuras que nem existem mais, tipo o pai já morreu faz 20 anos, você continua buscando um sucesso para provar uma coisa para ele que nem está mais aqui, por exemplo, né? Então, isso tem a ver com essa formulação desse seu sistema de vínculo, como é que você aprendeu, o que você precisa ser para ser amado. Muitas vezes acontece uma outra coisa, assim, essa talvez mais terrível, tem tudo a ver com o que a gente está pensando aqui hoje sobre essa ideia de autonomia e independência. Você não é aceito, você tem um sinal de inadequação lá atrás, né? Tem um sinal muito intenso de inadequação nesse seu sistema de vínculo, nessa sua formulação do vínculo. A formulação do vínculo, vamos dizer assim, é o que é, como que a forma das suas qualidades de vínculos vão se estruturar lá atrás, tá? Vamos botar assim. Então, nesse seu primeiro sistema de vínculo lá atrás, familiar, você tem essa estruturação que é assim, que é pautada pela inadequação. Então, é como se você tivesse um traço que te inviabiliza totalmente de ser amado por aquelas pessoas por quem você precisaria ser amado, né? E aí você constrói uma fantasia que é um pouco assim, eu vou conseguir sozinho, então. Eu vou sair daqui, que esse lugar não vai me aceitar nunca, e vou conseguir viver minha vida sozinho. Vou buscar, né, um outro campo de existência, de realidade, no qual eu não vou ser inadequado. E eu vou tentar, e aí tem algumas possibilidades, mas uma delas, que eu acho que é talvez a pior, é assim, eu vou existir sozinho. Eu não vou precisar de ninguém. Eu não vou depender de ninguém. E aí você vai buscar esse campo de independência, mas para resolver um problema que era de inadequação em relação ao vínculo. Então, quanto mais independente você fica, mais sozinho você se sente, entendeu?
Então, muita gente consegue essas coisas que vai buscar, assim, então eu consegui trabalhar, fazer minhas coisas e tal, consegui meu apartamento, meu lugar, enfim, o que seja, e cada vez que eu consigo mais sozinho eu me sinto, né? Então, esse é um exemplo bem interessante. Ou então, cada vez que eu consigo mais sucesso, mais sozinho eu me sinto, até porque o sucesso implica em ser melhor que outra pessoa. Então, se destacar dessa outra pessoa, dessa disputa, isso, por definição, é estar mais só. Quanto mais em cima você está, mais separado, mais acima, mais destacado, mais desvinculado você também está, né? Então, isso é bem importante de perceber, né? Tem uma saída que já adiantando nossa solução, que tem a ver com a solitude no final, tem uma saída que é mais interessante aqui, que é assim, essa é a nossa saída um pouco de sempre. Nesse sistema, nesse ambiente original, eu era inadequado e eu não conseguia me sentir amado de jeito nenhum ali. Bom, e eu não conseguia fazer uma concessão, um trabalho de adequação a essa realidade, porque nunca era o suficiente, enfim, ou o que seja. Talvez você tivesse que fazer um pouquinho mais, não conseguiu, porque você não aceitava a hipótese de que não te amassem como você era, pode ser também. Aí a gente retorna para as nossas questões do narcisismo e tal, que a gente já tratou no último vídeo sobre narcisismo também, aqui, né, nesse problema. Mas a outra hipótese mais simples é assim, nesse ambiente eu não sou amado, não conseguia, me esforcei aqui e tal, mas eu talvez consiga ser amado num outro ambiente, numa outra realidade. E aí eu vou buscar outros campos de estruturação do meu vínculo. Não é que eu recuso a noção de vínculo e vou buscar a autonomia, a independência, vou ser feliz sozinho. Não é isso. É assim, você busca outros campos de vinculação, né? E aí você, então, constrói outros grupos, né? Você fala, nesse outro grupo aqui, nesse outro jeito e tal, não sou totalmente inadequado, não sou mais ou menos aceito. Inclusive, as coisas que me pareciam desvios aqui são coisas que são bacanas a colar, entendeu? Então, você conseguiu, você não buscou o sucesso, né? O dinheiro, por exemplo, né? Ou sei lá, o que quer que seja o seu parâmetro de sucesso, mas você buscou uma formação de outros campos de vínculo. Nesse sentido é satisfatório, porque lembra, a gente estava querendo resolver essa falta específica, que é a falta de vínculo. Então, então você estava com fome e você achou uma comida aqui, né? Então não é que você estava com sede e achou uma comida, entendeu? Então, você conseguiu achar uma outra maneira de satisfazer o seu vínculo. Sempre digo que é muito importante perceber que a gente não tem uma necessidade só. Então, a gente consegue prazeres de outras ordens e de campos diversos, mas se a falta é do vínculo, é com vínculo que vai se suprir essa falta e não com outra coisa. De novo, pela 10ª vez, milionésima vez, vínculo não é namoro, casamento, isso não é isso que é vínculo, pode ser também, mas não necessariamente é. Vínculo é muita coisa. E aí a gente entra nos campos da solitude, né? Que aí é um argumento que poderia ser legal, pode ser legal, mas que vira uma coisa que você tem que conseguir fazer, né? Então você tem que conseguir realizar, você tem que conseguir encontrar a sua solitude. E eu acho isso muito problemático, assim, porque primeiro que quando você não consegue encontrar, você se sente mais cagado ainda. Então tem uma coisa da sua derrota nessa história e a gente volta a falar de dominância no final das contas, do seu insucesso, do seu fracasso, na sua tentativa de encontrar a solitude. E você não consegue. E de mal ou bem, de um jeito ou de outro, você quando você fica sozinho, você tem vontade de morrer. Ou você tem a impressão de que você vai morrer. Pior, né? Pior ou enfim, diferente. Mas você tem a impressão que você vai morrer. Então, a solitude, nesse sentido, estaria correspondendo a um campo de dominância. Olha que estranho, né? E a solitude, ela para mim, ela pode ser satisfatória quando ela ocupa dois outros lugares, né? O primeiro lugar é o lugar do buscar, da curiosidade em relação ao mundo, né? Esse é o mais básico, né? Assim, então, eu gosto de viajar sozinho, ou de ler coisas, ou de ver coisas, filmes, ou o que seja, ouvir músicas, porque eu me interesso por aprender coisas novas, eu me interesso por descobrir coisas novas e vivenciar coisas novas, e isso é interessante para mim, isso é bacana para mim, né? Isso me traz satisfação. Isso é uma satisfação que não está ligada ao vínculo, está ligada ao campo da sua necessidade de buscar, né? Da busca, né? Da curiosidade, desse interesse pelo mundo, muito básica, né? Então, beleza, olha que ótimo, mas isso não daria conta da solitude, resolver a solidão, se não houvesse um outro elemento que é o fundamental para que a solitude funcione quando ela funciona, que você tem que conseguir entender bem, senão a solitude tende a não funcionar. Vou dizer a minha opinião, vocês falam o que vocês acham sobre isso, tá? A solitude funciona quando você encontra reconhecimento nas atividades que você passa a desempenhar sozinho, né? Reconhecimento de si mesmo. Então, eu me sinto bem na minha casa porque é legal, eu reconheço essa casa me reconhece, ela me identifica comigo mesmo, ela funciona como um tipo de espelho para mim, né? Eu me sinto à vontade aqui, acolhido aqui. Eu me sinto à vontade, pode ser viajando, por exemplo, eu me sinto reconhecido na figura do Emanuel que viaja, não é meu caso, mas tem gente que sim. Eu me sinto reconhecido na figura do Emanuel que vai ao
cinema sozinho, ver aquele filme que eu quero ver. Então eu me sinto reconhecido neste processo comigo mesmo, mas há um diálogo, uma dialética, uma dialógica de você com você mesmo que encontra reconhecimento aí naquele filme, naquele livro que você leu, você lê esse personagem aqui, você fala, cara, isso aqui faz sentido pra mim, eu me reconheço aqui. Seja porque eu me reconheço com o conteúdo desse personagem, seja porque eu me reconheço, por exemplo, com aquela música que já me identificou num dado momento da vida. Eu gosto muito daquela música, eu me identifico com esse conteúdo dessa música, eu produzo uma identificação com essa própria estrutura deste objeto, que não é o outro objeto diretamente humano, no sentido de que não é uma outra pessoa, mas é produzido por uma outra pessoa, veja. Então, se você está lendo um livro, você está lendo Beckett lá e tal, e está gostando daquilo, ou como eu fiquei com o Karl Ove Knausgaard, muito identificado numa época da minha vida, eu produzo uma identificação com aquela subjetividade, né? Nesse caso muito direta. Então, isso me faz me sentir menos só. Olha que interessante, né? Você então conseguiu, na solitude, encontrar um tipo de solução para o vínculo, para a solidão. Então, na solitude, você encontrou uma solução para a solidão porque você encontrou uma maneira de produzir vínculo, né? Com algum objeto do mundo que está ligado a uma outra subjetividade, né? Então, qualquer objeto artístico, por exemplo, qualquer obra, é produzido por uma outra subjetividade. Então, você produzindo esse negócio, você se identifica com o personagem daquela obra e com o autor daquela obra. Então, você se sente menos só. É disso que a gente está falando. Então a solitude faz sentido quando você consegue encontrar campos de vínculo nela, entendeu? E não quando você fica pensando a solitude como uma série de atividades que você tem que ticar para conseguir alcançar a solitude, como todos os valores que você tem que alcançar na sua vida moderna, que são um mito, né, nesse sentido, né? Porque justamente eles produzem mais solidão, né? Então eu tenho que ter um trabalho bom, um apartamento, isso aqui e tal, e tenho que ter minha solitude. É parte das 12 coisas que eu tenho que conseguir fazer. E cada vez mais que você faz isso, você se sente mais só. E aí a gente vai conseguir pensar um pouco uma coisa que é assim, bem importante de pensar. Essas necessidades afetivas todas que a gente tem, todas elas têm a mesma função no fundo, que é garantir nossa sobrevivência, né? Cada uma do seu jeito. Nenhuma delas é boa, nenhuma delas é ruim a priori, né? Então, mesmo a necessidade de brigar, por exemplo, a raiva, ela tem uma função evolutiva, né? Então, a dominância tem uma função evolutiva, por pior que ela possa parecer, às vezes, né? Eu quero ser o melhor, eu quero conseguir, eu quero vencer, eu quero ter a minha vontade satisfeita na hora que eu quero e tal e tal. Isso tem uma função. Se você pensar um pouco, se você não tiver nada disso, zero disso aí em você, zero, você não come, no final das contas, você não faz nada. Você também não consegue nada que você precise, né? Então tudo isso tem uma necessidade. No mundo original, quando a gente veio ao mundo em termos de espécie, que quando essas coisas surgiram, tudo isso cumpria uma função lá específica, assim, né? Você pensa em deslocamento de território, em guerras, né? Não vou entrar nesse assunto, mas que é sempre muito polêmico, mas tinha uma função de o buscar, o estabelecer novos territórios, hierarquias e coisas e tal. Tinha uma função e que estava sempre caminhando junto com a noção de vínculo, com a noção de clã, de tribo, de grupo, né? Então, tinha essas duas coisas que estavam funcionando aí. Você se identificava com este grupo, seu clã, sua tribo, enfim, e seguia. E assim você ia. Isso tem uma formulação atual muito estranha sobre as identificações de grupo, né? De massas, assim, eu sou desse time, eu sou daquele outro time, que tem tudo a ver com isso também. Mas o que eu acho importante de perceber sobre essa equação das nossas necessidades, né? Como que elas atuam no mundo, assim, na prática da nossa vida, do nosso mundo atual, tem tudo a ver, que eu acho que isso é o mais importante, com o tipo de sofrimento que a gente experimenta hoje, né? A gente vive num mundo com cada vez menos vínculo, com menos possibilidade de vínculo e com mais demanda de dominância, né? Então, cada vez mais a gente está deslocado da noção de clã, de grupo, de identificação e tal, e concentrado na noção de você tem que ser o melhor e assim vai funcionar. Quanto mais a gente trabalha para isso na nossa vida, né, que é o que a gente faz em geral, eu aqui, por exemplo, no meu canal no YouTube, né, eu tenho um lugar onde eu falo o que eu quero falar. Olha que loucura. Né? É claro que eu estou falando com vocês, a gente volta para o vínculo, para a ideia de vínculo, né? Mas tem uma noção de dominância aqui no fundo dessa história também. Então, na nossa equação capitalista contemporânea, a gente tem uma ênfase muito intensa nesse lado da história, né? Que não é ruim, veja, a dominância não é um problema, mas a dominância não resolve o vínculo. Então, a gente cria uma modalidade de sofrimento específica, que tem a ver com o pico de depressão que a gente passa a olhar no mundo da virada do meio do século, vamos dizer, meio do século XX para agora, né? Que tem a ver com a ruptura do sistema de vínculo. Então, por isso que a gente tem tanta depressão, tanta ansiedade, tanto pânico. Não é à toa, não é do nada, não é assim. O que está acontecendo? Tem um desequilíbrio bioquímico acontecendo. Claro que tem, tudo isso é bioquímica, mas
tem uma razão ambiental para essa situação. E essa razão ambiental é a vida que a gente leva, não é simplesmente a especificidade da sua vida, é a vida que a gente, como grupo, leva, né? É um sofrimento social muito intenso. Então, é muito importante a gente perceber isso. A gente tem muito pouca ferramenta para resolver, né? Mas a gente perceber que a gente vai precisar dar um jeito na nossa vida específica de conseguir construir campos de vínculo, encontrar campos de vínculo, sacou? E eu não estou falando assim, a gente precisa se juntar. Não é isso, não é. A gente vai precisar mesmo fazer isso, porque, de fato, não adianta a gente só encontrar campos de dominância, sucesso e realização pessoal, porque eles não vão resolver. Então, com isso eu estou apontando a saída dessa nossa história, assim, né? Porque a gente precisa conseguir produzir campos de vinculação, quaisquer que sejam eles, né? Isso tem a ver com a ideia de solitude, dessa boa solitude como eu defini, sei lá, como eu apontei aqui agora há pouco. Quais que são essas modalidades de satisfação do vínculo? Como é que você faz? Não adianta você recusar isso, não adianta você fingir que isso não existe e falar, eu vou achar um jeito aqui de ser feliz sozinho. Você não vai, ou quase nunca você vai, sozinho não vai. Você vai estar tentando provar alguma coisa para alguém, ou enfim, sobreviver. Você vai estar, de modo geral, tentando conter essa necessidade de vínculo, assim, falar, eu não vou ter isso aqui, eu não vou ter isso aqui, e eu vou resolver com uma outra coisa. O que acontece nessa situação, e isso é bem grave, assim, é que o que acontece? E aí isso tem a ver com o começo do que a gente estava falando hoje. Quanto mais você faz isso, mais você consegue seu sucesso, mais você consegue o que você precisaria aqui, pior você fica. Pior você fica porque a necessidade de base não está sendo satisfeita. Então ela retorna em forma de angústia. Ela retorna em forma de sintoma do que quer que seja. De sofrimento, né? Em resumo, de sofrimento. Ela retorna. Você está nublando ela, você está travando ela, calando, tentando calar ela, mas ela retorna porque ela não está sendo satisfeita. Então não adianta você só comer e nunca beber água. Não vai resolver, não adianta, simples assim. É óbvio, né? Dá para pensar, né? A gente tem todas essas necessidades e o nosso ambiente é muito complexo. Então como é que a gente faz com o ambiente que a gente tem, o mundo que a gente tem, para tentar satisfazer isso? Senão isso vai retornar em modelo de angústia. E a gente vai tomar remédio, fazer as coisas que a gente vai fazer e tal, e tal, e tal, e tal. Mas no fundo, se a gente não conseguir tratar do vínculo, a gente não tem chance de enfrentar isso. Porque isso vai voltar em modelo de angústia, entendeu? Não há outra hipótese, sabe? É meio que matemático nesse sentido, entende? A gente não tem como revisar essa ideia. Não, eu não preciso. Eu vou decidir hoje que eu não preciso de vínculo. Você pode tentar decidir, e aí isso tem a ver com a noção de independência e dependência, né? Dessas duas palavras. Então eu quero ser independente? Não. Mas você pode não ser dependente daquela pessoa, daquela modalidade específica de satisfação em relação àquele objeto, àquele outro. Então, eu preciso de vínculo, mas eu aprendi por alguma razão que eu só satisfaço meu vínculo com esta pessoa. Isso é falso. Isso é falso. Isso a gente pode conseguir enfrentar, né? A gente pode conseguir deslocar a sua satisfação de vínculo para outro objeto, para outro, nesse sentido. Mas você não consegue se desvincular completamente da sua necessidade de vínculo, entendeu? Isso não rola. Então você não consegue ser independente, você pode não ser dependente. Isso é importante de perceber. Então, como é que você reconhece isso que está rolando com você, reconhece a sua necessidade de vínculo base e como é que você pensa, tá, como é que eu lido com isso aqui na prática da minha vida? Essa é a melhor solução que a gente tem. É incrível essa solução, é revolucionária essa solução, é assim, uau, não, é óbvia. Não é incrível, não é claro que ela não é incrível, ela é o que tem que ser, ela não tem uma melhor resposta para a resposta que tem que ser a resposta para a coisa, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer. Então, no final das contas, como é que você busca campo de reconhecimento nesse sentido básico, assim, do reconhecimento de se sentir reconhecido, conhecido de novo, e não de reconhecimento de eu vou provar para aquelas pessoas que eu não precisava delas, né? Essa saída ruim dessa sua formulação de vínculo, vamos dizer assim, negativa, para colocar em termos bem simples, né? Não é negativa, é porque cada formulação de vínculo lá atrás tem as suas qualidades, seus elementos e tal e tal. E aí você produziu a melhor resposta que você pôde produzir para aquilo. Você não quer se fazer mal, como eu digo sempre. Foi o melhor que você pôde fazer. E aí você falou, você é autônomo. Mas isso não funciona assim. Bom, em resumo, é um pouco isso que eu queria dizer. Tenta perceber aí se você está na sua vida tentando resolver a sua inadequação com o sucesso, realização pessoal e tal. Essas coisas todas que vêm no discurso da nossa vida hoje em dia, né? Que a gente compra e que vendem, né? Então, nesse sentido, a gente compra porque eles estão sendo vendidos e eles fazem vender ao mesmo tempo, obviamente, né? Então, e tenta perceber se para a sua inadequação existe uma solução melhor do que a ideia
ideia da independência, da autonomia, e sim um campo de adequações, tanto de você se adequar um pouco, né, à realidade, quanto como encontrar uma realidade que te perceba como adequado, né? Então, essa dupla saída aí, se existe essa outra solução. E aí solitude, mas também outros grupos possíveis, entendeu? Então é isso. Me fala aí se ajudou, espero que tenha ficado claro esses pontos pra gente não incorrer nesse mesmo erro. Não adianta tentar resolver uma coisa com a outra, não vai rolar. Tchau, gente, até semana que vem.